Fala, galerinha! Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei em que horário você está assistindo esse vídeo, mas eu sei que você está assistindo e isso vai alcançar muito a sua vida. Mas eu estou aqui em mais um vídeo do nosso canal e para quem não me conhece, eu me chamo Duda Rangel ou Duda Marques, tanto faz. Eu respondo por todos os nomes possíveis. Mas eu me chamo Duda, faço parte da liderança dos adolescentes. Sou líder de GC. Sou líder também da gestão de eventos, juntamente com Beca. Sou casada, tenho 3 anos de casada, glória a Deus, aleluia. E estou aqui para trazer mais um vídeo muito legal para vocês. Minha infância, ela foi uma infância muito tranquila. Eu nasci em uma casa, graças a Deus, com meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eu sou a única mulher no meio de 3 homens, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos e um mais novo. E eu sempre tive muita companhia em casa, nunca fiquei sozinha, apesar de às vezes gostar de uma solidãozinha, mas sempre tive a casa cheia. Eu conheci a Cristo em 2007, eu tinha 5 anos de idade quando minha mãe se converteu em uma outra denominação. Eu tive uma boa parte, tipo assim, da minha infância, até os meus 5 anos no mundo, né? Meus pais não eram evangélicos, minha mãe se converteu em 2007, como eu já disse, e aí eu comecei a frequentar a igreja depois que minha mãe se converteu. Então, tipo assim, tive a minha primeira infância no mundo e depois disso eu fiquei full time na igreja, né? E desde então nunca saí. A gente era de outra denominação e aí eu fui crescendo, sempre gostei do ambiente igreja. Eu não era daquelas crianças que odiava estar na igreja, que ia chorando. Eu ia chorando só para as vigílias, porque eu queria dormir em casa. Mas aí minha mãe botava o lençol no banco e dava tudo certo e eu dormia igual como se estivesse em casa. Mas eu conheci a Cristo a partir daí, quando minha mãe deu o primeiro passo de se converter dentro da nossa casa e nos levou para a igreja. Então eu meio que cresci no ambiente igreja a partir dos meus 5 anos de idade. A minha primeira experiência que eu tive assim com Deus, eu já era velha na fé. Eu tava ali saindo da minha adolescência, entrando na fase adulta, digamos assim. Tinha ali por volta dos meus 17, eu acho que eu já ia fazer 18 anos. Foi na época da pandemia. Eu tava fazendo 18 anos. Foi quando tudo na minha vida começou a dar errado. E eu chorava, perguntando para onde os olhos de Deus estavam, que não estavam sobre mim. Se ele não via tudo que estava acontecendo na minha casa, na minha família, comigo mesmo. E por alguns dias bem longos eu achei que Deus tinha me abandonado. Sendo que são em tempos assim que Deus prova o seu amor por nós, né? Que o amor dele nos sustenta, né? Então foi nesse meio termo que eu fiz, cara, realmente eu tenho um pai que se importa comigo. Mesmo quando ninguém está com olhos para cuidar de mim, eu tenho um pai que cuida de mim o tempo todo. Quem mais me influenciou na minha caminhada com Deus hoje, eu posso dizer que foi minha mãe. Minha mãe, ela foi uma peça fundamental na minha vida cristã e na fé que eu tenho hoje. Ela sustentava uma casa em oração, mesmo quando ninguém acreditava. Ela entregou a nossa vida a Deus, mesmo quando a gente dizia que era tudo loucura da cabeça dela. Porque chega aquela fase da adolescência que você quer viver o mundo, né? Que a igreja não é suficiente, que você quer ter os prazeres mundanos para experimentar, que você acha que sua mãe tá fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça, levando você para a igreja. Mas eu vejo isso hoje como cuidar de um zelo da minha mãe para com a minha vida. Eu fui livre e liberta de muitas coisas por orações que minha mãe fazia. Toda mãe, eu acho que todo mundo aqui já teve aquela fase da mãe dela ir lá de madrugada, orar por você, abençoe em nome de Jesus, vai tirando tudo que é ruim. Mas foram essas orações que me sustentaram de pé, que me sustentaram na igreja, que sustentaram a minha fé. Então minha mãe, ela me sustentou e continua sustentando em oração até hoje. Então eu devo assim boa parte não, eu devo toda a minha vida à minha mãe, né? Porque ela me criou na igreja, me sustentou em oração e fé. E é isso. Minha mãe foi
estopim primordial da minha fé e da minha caminhada com Cristo. O que me levou a assumir a liderança foi que... eu vou contar de todo o enredo da história da minha liderança, né? Quando eu assumi a liderança dos adolescentes, eu comecei a assumir a liderança da decoração, que hoje em dia é o criativo, né? Eu servia na decoração, no criativo. A gente chegava aqui na igreja 2 horas da tarde para cortar papel. Vinha todo mundo direto da escola para cá. E a gente chegava daqui 2 horas e ficava até a hora do culto, que o culto era mais tarde, a gente só tinha um culto, então começava só 8 horas. Então a gente ficava de 2 às 8 aqui na igreja cortando papel, botando os papel na parede. Bem os EVA, bem cara de congresso. Mas quando a liderança que estava na época, ela saiu, ela só virou pra mim e fez assim: olha, você vai assumir a liderança da decoração, né? Aí eu, vou. Que bacana, que bacana. Mas eu honro e agradeço, porque foi um tempo em que eu pude crescer e esticar espiritualmente. E depois eu entendi que meu lugar é nos adolescentes. Eu amo lidar com adolescentes, eu amo liderar adolescentes, eu amo me envolver com adolescentes. Então, foi um empurrão do nada que hoje é onde meu coração está. O que mais mudou em mim depois de Cristo foi que, obviamente, eu sou uma pessoa totalmente transformada. Assim, a Duda de muitos anos atrás não seria essa mesma Duda daqui. Mas foi ter o meu caráter transformado e mudado em Deus. Muito do que eu vivo hoje é porque Deus controla muito a minha língua e as minhas emoções. Então, eu aprendi a ter domínio próprio para lidar com situações, lidar com pessoas que a Duda do passado não teria. Uma Duda imatura, que não saberia lidar com as situações, como até hoje não sei lidar com algumas situações. A nossa caminhada em Deus é de degrau em degrau, de glória em glória, até ser dia perfeito. Então, não sou perfeita, ainda erro muito, mas sempre buscando melhorar. Mas a Duda do passado, ela estaria surpresa da Duda que é hoje. Ela olharia e falava: caraca, Deus realmente mudou aquela garota, hein? Porque, pensa no menino que deu trabalho, viu? Mas glória a Deus, Jesus entrou e transformou minha vida. Se eu já me senti que eu não pertencia à igreja? Já. Ali naquela fase dos 15, 16 anos, aquela fase que você tá ali, eu acho que hoje você tá no 9º, indo pro 1º ano do ensino médio, né? Onde você tem contato com todas aquelas esferas mundanas, que você tem contato com tudo aquilo que o mundo lhe oferece. E eu fiz, caraca, será que eu tô num nível de intimidade com Deus tão grande, ou não estou para pertencer a esse lugar? Foi quando eu comecei a duvidar de que eu realmente era crente. Porque eu não me encaixava nos padrões mundanos, mas eu também não conseguia me conectar à igreja. Então, eu ficava naquele, meu Deus, tipo um crente Raimundo, sabe? O pé no mundo, o pé na igreja, o pé no mundo, o pé na igreja. Mas até que eu entendi que eu não estou na igreja por pessoas. Eu estou na igreja por Cristo, então eu não preciso me moldar a panelinhas, mas eu preciso me moldar a palavra de Cristo. Então, foi onde eu caiu a realidade, a ficha assim, de que eu pertenço sim a uma igreja, eu pertenço sim a uma família em Cristo. O mundo, ele nos oferece uma família, assim, não, eu não tô falando da nossa família pai e mãe, né, mas eu tô falando de amigos que nós dizemos que são como irmãos, né? Mas são amigos que não agregam em nada. E depois que eu entendi isso, pessoas começaram a chegar até mim para poder ser os meus amigos. Inclusive, eu tenho amigos desde quando eu entrei até hoje que ainda continuam sendo meus amigos. Mas foi nessa mudança de mentalidade, quando eu não tentei me encaixar mais em uma panelinha, mas eu não tentei. Como é que eu posso dizer? Eu entendi que eu preciso me encaixar nos padrões da Bíblia, nos padrões de Deus, para que com isso eu possa me associar com outras pessoas.
Você já se sentiu insuficiente para liderar? Eu ia dizer hoje, todo dia. Brincadeira. Se eu já me senti insuficiente para liderar, sim. Para quem não sabe, isso acontece com muito mais frequência do que você possa imaginar. Mas quando nós estamos na liderança, nós estamos em um nível de responsabilidade muito grande. E às vezes a gente olha, pelo menos eu olho e falo, cara, eu não sou o suficiente para tratar com tal pessoa, eu não sou o suficiente para tratar sobre tal assunto. Mas existe uma graça e uma capacidade para todas as coisas na nossa caminhada com Deus. Então, se eu estou plantada hoje numa liderança, tanto liderança de departamento, de GC, eu sei que eu sou capacitada e agraciada, porque existe uma graça e uma unção para todas as áreas da nossa vida e para cada passo que eu der. Então, por muito tempo eu me achava menor, por não conseguir lidar com tal situação, mas isso era só coisa da minha cabeça mesmo. Então, a graça e o favor que está sobre a minha vida, que Deus deposita todos os dias, né? Uma porção de sabedoria, é o que me sustenta para poder lidar com tudo que acontece. E olha que coisa, viu, menino? O que eu penso sobre adolescentes que têm um relacionamento fora da igreja, né? Então, é um assunto muito delicado porque eu vivi isso na minha vida, né? Na minha fase ali da adolescência, eu fui uma adolescente bem louquinha. Mas eu tava na igreja, como eu disse, que eu tava um pé fora, um pé no mundo, né? Ou um pé dentro, um pé fora. Mas o que eu acho disso é que eu acho perigoso. Acho perigoso porque eu vivi isso na pele. Eu comecei a namorar com uma certa pessoa na época que eu estava... Não é que eu estava desviada, mas eu não estava fundamentada o suficiente. Eu não estava enraizada o suficiente. E só me levou para baixo. Porque como é que você não está fundamentada e enraizada totalmente e você começa a se relacionar com uma pessoa que não quer nada com a igreja? É aquele negócio que a Bíblia fala, né? O jugo desigual. Não adianta ter dois pesos, duas medidas, precisa ser igual. Então, ou você se relaciona com alguém que vá te levar mais para perto de Cristo, ou você nem começa. Porque quando você começa a namorar uma pessoa que não é da igreja, eu falo isso em questão de maturidade mesmo, porque cientificamente um adolescente ele não tem o caráter 100% formado. Ele não tem o seu emocional 100% completo. Você ainda não sabe lidar com todas as suas emoções. Às vezes na adolescência você lida com emoções que você nunca lidou na sua vida. Por exemplo, quando você é adolescente, você nunca passou por uma desilusão amorosa. Você não sabe como lidar. E você nunca passou por isso. Então, como é que você não está estável emocionalmente, você não está estável na igreja e vai se relacionar com uma pessoa que não é cristã? Não tem os mesmos princípios, não acredita nas mesmas coisas. Então, não tem como. Eu, Maria Eduarda Pereira Rangel Marques, eu acho perigoso. Porque a adolescência é um tempo de você formar o seu caráter em Cristo. É o tempo de você se fortalecer na sua fé, você se fortalecer nos seus estudos, você pensar no seu futuro, porque quem namora quer casar. Aí tu vai começar a namorar com 14 anos e tu vai casar com quantos anos? Vai passar o quê? 13, 14 anos namorando até tu chegar nos 23, 24 anos? Não. Tu tem renda o suficiente pra poder assumir um namoro? Ou tu vai pedir pro teu pai todo dia R$ 20 pra sair com tua namoradinha, com teu namoradinho? Então, eu acho perigoso por todos os lados. Por todos os lados. Então, um conselho que eu tenho pra você hoje, adolescente, é que primeiro se fortifique em Deus. Forma seu caráter em Deus, pra depois, bem depois, ali liberando os 18, 19 anos, você começar a pensar em namorar. Até porque é um tempo para todas as coisas. Então, a adolescência não é tempo de namorar, é tempo de focar os olhos em Cristo. Bye, bye!